sou orientador de público aqui do Museu do Café. Eu sei que tem gente que já veio pra cá, né? Você já veio, mas vocês já foram também pra museus, né? Eu não. Nunca foi pra museu? Eu não. Nossa, então você vai adorar esse museu. Quais são as regrinhas do museu? Eles passaram aqui o spoiler. Alguém lembra as regrinhas de museu? Silêncio. Silêncio. Não tocar em nada. Não tocar em nada. Não trazer comida. Não trazer comida Ou bebida. ou bebida. Sabe por quê? Pra não sujar nada. Pra não sujar. Pra não Essa balinha aqui, derrubar. tu pode abrir essa balinha. Não conta pra ninguém. Não pode abrir, não pode chutar a bala. Fotos com flash. É, a foto com flash não pode, tá? Mas eu joguei minha jarra. Isso aí. Já tira o flash. Olha só, quem vai acompanhar vocês vai ser o Rodrigo e a Andressa. Eles são os melhores. Pode ir entrando que eles vão entregar os ingressos na mão de cada um, tá? Vamos lá? Pode passar, jovens. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, faço parte do Educativo. Mas, Eu sou a Andressa, também faço parte do educativo. Maravilha, então é o seguinte, pessoal. Alguém já veio no museu alguma vez? ela tá aguardando mais 9 anos? Não, isso faz tempo. tá? Obrigada. Faz tempo. Nunca veio. Mas independente de quem já veio ou quem está vindo pela primeira vez, a visita guiada, né, a visita que a gente vai mostrando, falando um pouquinho aqui, ela é diferente, né? A gente vai comentando um pouquinho da história, tá? Então eu espero que vocês gostem, né, do passeio, que seja interessante para todo mundo. E também quero dizer que qualquer coisa, se vocês ficarem na dúvida, pode levantar a mão, pode me interromper, né? A gente vai... fica sendo mais legal se a gente acaba conversando um pouquinho. Então qualquer dúvida, a gente vai trocando, tá bom? Mesmo que às vezes eu não souber a resposta, a gente vai atrás de alguma forma para passar para vocês, tá? Então é isso, tá? Então a gente separa essa visita mais ou menos aí em duas partes. Uma, a gente vai ficar aqui agora, então a gente vai ficar um tempinho aqui, mais ou menos aí uma meia hora conversando um pouquinho, e eu vou contar para vocês algumas histórias, né? Uma é sobre, a gente falar sobre o museu, o prédio do museu, né? Não sei se todo mundo tem ciência, mas ele não vai abrir como Museu do Café, ele abre como a Bolsa Oficial do Café. Ou seja, aqui era negociado, né, todo o café, isso lá na década de 20. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como que era a inauguração do prédio e tudo mais. Na outra parte, a gente vai falar um pouquinho desse vitral aqui. Tá? Esse vitral bonito que está aqui em cima da gente, né? Que ele também conta uma história. Né? Quem fez foi o Benedito Calixto, né? E aí a gente conta um pouquinho da história, essa mensagem que ele quis passar também. E a terceira parte, a gente vai lá atrás, passar aqui para a parte de trás, e a gente vai dar uma olhadinha naquelas telas lá no fundo, porque lá próximo fica mais legal, a gente consegue ver mais perto, né? Por ser pintura, mais próximo é mais legal de ver também. E também conta uma história lá, então a gente fala um pouquinho sobre a história, que a gente está falando sobre a Vila de Santos, né? O surgimento da Vila de Santos. Beleza? Então, como eu falei, a primeira parte, a gente fala um pouquinho sobre essa parte histórica mesmo, do que agora é o Museu do Café. Então, o que acontece? Esse é um prédio, né, que ele vai surgir aí na década de 20, né, em 1922, e ele tem como finalidade vender o café. Né? Então as pessoas vinham para cá para vender, né, para negociar esse café, que ia ser vendido inclusive, por estar aqui próximo do porto, para ser exportado para fora. Pode dizer? Posso gravar? Pode. O pessoal tá me gravando aqui já também. Aí se você conseguir depois o acesso, eu não sei, mas fica à vontade. Só não pode flash, tá bom? Repete, não entendi. Repete? Não pode usar flash, Não, antes disso. que o pessoal já está gravando. Tá. Mas se você quiser gravar também, tem problema. Minha família só. Maravilha. Fica à vontade. É seu, esse daí é seu. Quem quiser guardar o papelzinho no bolso, gente, pode Vou guardar. guardar o meu também. Isso. Então, beleza, né? Voltando. Então, aqui inaugurou em 1922 e essa finalidade de vender o café. Quem ficava aqui fazendo essa venda do café? Aqui embaixo ficavam os corretores, né? Todas as cadeiras que vocês estão vendo aqui, ó, na parte de baixo, ficavam os corretores de café. Eles que negociavam a venda. Vocês já ouviram falar do corretor de imóveis? Né? Às vezes, né, a pessoa vai lá, ela tem um imóvel, ela tem uma casa, mas não é ela que vai vender essa casa. Quem vai fazer isso? O corretor. Era a mesma coisa aqui. As pessoas produziam café, quem vendia aqui era o corretor. Era quem negociava esse café. E aí aqui nas mesas, nas cadeiras de trás, né? Então a gente tem aqui a cadeira maior, ficava o presidente da seção. Era uma pessoa que era responsável pela gestão, né, dessa venda. Do lado ficavam os vice-presidentes, que se caso tivesse alguma falta ou algum problema no dia,
ela era ocupada pelo vice, né? Nessas cadeiras mais ao lado aqui ficavam pessoas que eram convidadas a assistir essa sessão da venda. Né? Ela, por algum motivo, já tinha uma proximidade aí com a gestão, então ela era convidada a assistir. Mas ela não podia interferir na negociação, não podia falar nada, ela só podia assistir. Tá? E nessas cadeiras aqui onde tem a mesinha, ficava uma pessoa responsável por registrar tudo o que acontecia aqui. Quem vendeu, quem comprou, para onde foi, qual que era o valor, ele ficava registrando tudo o que acontecia aqui. Né? Então, a pessoa vinha aqui, né, o produtor de café, ele plantava o café nas fazendas, né, e ele vinha para cá para assistir também. Então, além de todas as pessoas que eu falei aqui agora, tinha o produtor, a pessoa que produzia o café, né, que plantava o café. E ele ficava ali na parte de cima, né, lá em cima, só observando também. Ele, teoricamente, ele não pode interferir aqui também, igual o pessoal que era convidado. Mas a gente tem relatos aí de que existia assim uma comunicação, né, que era não verbal, que a gente fala. Então lá de cima a pessoa fazia um sinal, né, mexia no chapéu, na barba, fazia algum tipo de sinal para dizer se ele podia comprar ou não aquele café, né, vender ou não aquele café. Então tinha essa comunicação, né, e os produtores lá em cima e o pessoal fazendo a negociação aqui na parte de baixo. O que acontece, né, o prédio, ainda que ele seja muito grande, né, e tem todo esse espaço, né, a impressão que dá é que ele vai ficar aqui muitos anos funcionando como bolsa oficial do café. Mas na verdade não, ele vai inaugurar em 1922 e ele vai funcionar como bolsa oficial do café até 1957. Então foi pouco tempo, né, se a gente pensar em investimento que teve. Aliás, uma curiosidade, quanto tempo vocês acham que demorou para construir esse prédio? Desse tamanho aqui. Pode chutar, não tem problema errar. Quantos? Centenas de anos. Centenas de anos também. 20 anos. 30, 50, 100 anos. Olha que legal, todo mundo falando assim, né? 100 anos, 50, muitos anos. Mas, na verdade, foram 2 anos para construir tudo isso. Olha que loucura. Aí tem duas coisas que favoreceu a isso. Uma, a gente está falando dos barões do café. Então, pessoa que tinha dinheiro, muito dinheiro. Nesse período aqui já tinha passado o período da escravidão para a construção. Mas tem a história também dos escravizados que, de alguma forma... estavam como mão de obra também aqui, né? Favorecendo, né? Com licença. Pode falar. Como assim? Foi construído há 2 anos? Em 2 anos. Eles começaram no começo de 1 ano e em 2 anos estava pronto. Acabou. Tava tudo certo. E aí que eu falei, tem 2 coisas que vão favorecer isso. Uma é muito dinheiro, então o pessoal tinha dinheiro para investir e vem construir tudo isso. E outra coisa é que boa parte do que foi construído aqui já veio pré-moldado. Ele veio fabricado e aquele só foi montado. É como se fosse o Lego. A gente não pega as pecinhas do Lego, vai encaixando uma na outra e rapidinho tá pronto? É a mesma coisa aqui. Então, quase tudo que a gente está vendo aqui não é do Brasil. Ele foi feito em outro lugar, foi trazido de outro lugar para montar aqui. A única coisa que a gente tem aqui que é brasileira são as partes de madeira. Então, as cadeiras, as portas, as divisórias, que é de uma madeira nobre, que era para poder durar bastante tempo. Não à toa que até hoje elas estão aí, né? Já faz mais de 100 anos que elas estão, né, aqui junto com a gente. Então, é uma madeira nobre, chama embuia, tá? Beleza, então, embuia, tá? É uma madeira nobre, ela é, enfim, muito forte, resistente, né? É um tipo de madeira. É uma árvore, né? Como se fosse uma árvore. Como não? É uma árvore que foi tirada e para a construção das peças de madeira, de tudo aqui. É a única coisa brasileira, o resto é tudo vem de fora, pra cá. Beleza? Oi? De onde veio? Não entendi. Quais os países que... De De outros lugares? Tem Portugal, Itália, Espanha, várias coisas que vieram. Suíça, né? Acho que o relógio é da Suíça, né? Então são vários lugares. Tem toda essa questão, né? Naquele período acho que era mais fraco isso, hoje em dia é bem mais pegado. Pode falar. Carvalho, Petula, Pinheiro. Embuia. Qual? Embuia. É um tipo de madeira, beleza? Então, vou seguir, porque senão também a gente vai ficar aqui bastante. Mas pode continuar perguntando, não tem problema, mas só vamos agilizar. Mas beleza. Então, o que eu falei, o prédio não durou muito tempo. Então, em 57, fechou as atividades, né? Não estava mais vendendo café aqui. Uma das coisas que a gente fala que é o principal motivo é que em 29, a gente perde o nosso principal comprador de café. E aí as vendas começam a cair, que era os Estados Unidos, tiveram um problema econômico lá, né, uma crise econômica, né, em 29, e eles param de comprar o nosso café, e aí começa a cair as vendas, né, e uma das coisas que acelerou para fechar o espaço aqui. Então, em 57 fica fechado, ele fica fechado de 57 até 1996, o prédio fechado que foi se deteriorando, inclusive, né, rachaduras, infiltrações, vários problemas.
E aí, em 96 até 98, ele fica fechado para fazer um restauro. Né? Decidiu o quê? Que montar, né, fazer um museu nesse espaço seria uma das melhores formas de preservar o patrimônio. Uma vez que ele foi tombado como patrimônio na década de 80. Tá bom? Diga. Ele ficou 29 anos parado. Ficou o quê? 57? Rapaz, eu nunca fiz essa conta, não. Quem que é bom de matemática? 57 até 96. 57. De 57 até 96. 57. 67, 78, 87, 97. Quanto? Ó, eu vou confiar no meu amigo aqui. Ele falou que é 39 a 39. Por aí. Mas, beleza, mas só pra ter uma noção, assim, ficou muito tempo fechado, né? E aí, ficou 2 anos restaurando para poder reabrir como museu. E aí, desde 98, ele está aberto como museu, como funciona até hoje. Beleza? Pode falar. 96. 50. Isso. 39. 39? É, foi o que o rapaz falou também. Tá ótimo, tá ótimo. Se você for vai dar mais de 10º, então vai ser completado. É verdade. Falou tudo, agora aí, ó. Eles são matemáticos. Matemático, né? É que a minha área é de humanas, gente. A de matemática é devagarzinho. Mas beleza, ó, agora eu queria falar um pouquinho pra vocês sobre o vitral, beleza? Então, aliás, é o seguinte, ó. A gente sempre fala pra todo mundo, se quiser deitar no chão pra poder olhar, fica mais legal. Mas é com vocês, não é obrigado, é à vontade. Se quiser, sim. Sim. Deitar Pra poder olhar melhor. assim, ó, gente, ó. Isso. Quem quiser deitar, pode deitar. Vai ter que deitar 3 Não, vezes. se quiser, se quiser. Tem que deitar 3 vezes. Não, a gente deita uma só, né? São 3 partes, né? Eu vou falar um pouquinho de cada uma. E cada uma fica mais nítido. Nítido. Você- É verdade, é verdade. Fica à vontade. Olha, aí Beleza. Tá certo. Então é o seguinte. Ó, vamos prestar atenção aqui, pessoal. Vou falar então um pouquinho sobre a história aqui, tá bom? Tem que deitar mais Então o que acontece? Só que eu falei, esse vitral, ele foi feito pelo Benedito Calixto, é um artista plástico daqui da Baixada, de lá de Itanhaém. E ele foi convidado a fazer tanto o vitral aqui, como também as telas lá de trás, que a gente vai lá para observar lá também. Então, beleza. Ele vai separar aqui, ó, nessa parte ele vai contar um pouquinho sobre a história do Brasil, né, do ponto de vista dele, separando em 3 períodos. Então, aqui na parte central, onde a gente está vendo essa mulher com fogo, né, nos pés ali, ele faz referência ao período de logo quando os europeus chegaram no território brasileiro. Né? Opa, desculpa, hein? É muito Logo os legal. europeus chegaram no território brasileiro. Então a gente vai ver aqui, ó, Então, essa mulher no centro, né? É uma deusa. Você vê diferente. Isso, então é aqui, ó, ele vai fazer uma Se você deitar, referência você percebe. a uma mitologia da Mãe Douro e a Mãe d'Água. Mãe Douro é essa mulher no meio, que tá o fogo embaixo. E essas sereias que o meu amigo mencionou ali, são as mães d'água. E elas estão fazendo o quê? Dá pra perceber que a Mãe Douro tá meio que entregando umas pecinhas de ouro ali, ó, para sereias esconderem esse ouro. Porque eles já perceberam que os europeus estavam de olho nos tesouros, né, nas pedras preciosas que tinha aqui. Exato. Então, nesse período aqui foi as pedras preciosas, né? E aí ela tá ali escondendo. E aí a gente vai ver aqui no lado direito, aqui na parte de baixo, que ali a gente vai ter um bandeirante, que são as pessoas que eram pagas, né, para poder entrar em território, descobrir onde estavam essas riquezas, mas também, enfim, adentraram o território para conseguir buscar esses espaços e tal. E ali a gente vai ter um bandeirante que fica bem conhecido, que é o Anhanguera, que é um cara que foi bem homenageado, tem vários lugares aí com o nome de Anhanguera e tal. E ele vai fazer, para conseguir descobrir onde o ouro está escondido, ele vai fazer uma espécie de uma chantagem com os indígenas. Então ele vai pegar e vai fazer o quê? Vai pegar um recipiente, colocar um pouquinho de álcool nesse recipiente. Álcool. Os indígenas não tinham conhecimento de que era isso daí. Então ele vai lá e coloca fogo e fala assim, ó, se vocês não me falaram onde o ouro está escondido, eu vou pôr fogo na água de vocês. Vocês vão morrer de sede, morrer sem água para as plantações e tal. E aí ele descobre onde o ouro está escondido, tá? Então beleza, essa parte está mais referente a esse período aqui. Depois, ele vai passar dessa parte para esse segundo momento aqui, que é o momento do Império. Então ele está falando o quê? O que eram pequenas lavouras, que eram, né, pequenas plantações, começam a se tornar gigantescas, grandes lavouras, né,
que, que vão influenciar na economia do Brasil também. Ele vai colocar aqui, ó, de 1822 até de 1822 a 1889, que é o período do Império. E aí ele vai colocar ali, mais uma vez, uma deusa, que é a deusa Ceres. É uma deusa romana, que é a deusa da fertilidade, a deusa das plantações, né, que vai trazer aí bons ventos para as plantações. E ele vai falar sobre um acúmulo de riqueza ali. Né? Então, por isso que ele vai colocar ali na parte de baixo ali, né, um baú, né? E entre outras riquezas para além do café. Ele vai colocar ali, então, ali o algodão, o açúcar, os frutos, que tudo isso era utilizado para exportação e também movimentou a economia do Brasil. Depois ele vai levar a gente para essa terceira parte aqui, ó. Essa parte do meu lado esquerdo aqui, né? Que é referente à República. Então ele vai colocar de 1889 até 1922, que é o ano de inauguração do prédio aqui. E aí ele vai fazer o quê? Que a partir desse acúmulo de riquezas aqui, foi possível um desenvolvimento tecnológico e estrutural também. Então ele vai colocar aqui mais uma vez um deus romano, né? Que é o deus Mercúrio, que é o deus do comércio, das transações econômicas. E aí na parte de trás ele vai colocar ali o Porto de Santos, querendo dizer o quê? Que a partir dessa economia que foi valorizada pelo café, né, que aqueceu pelo café, foi possível viabilizar mais coisas. Então, por exemplo, reestruturar o porto, que era um porto bem problemático. As pessoas conheciam o Porto de Santos como um porto maldito, né? Elas tinham medo de vir para o Porto de Santos e ele precisava passar por uma restauração para poder facilitar o comércio. E por último, a gente vai ver ali no fundo, ali, né, no céu, alguém conseguiu ver ali no céu o que tem uma coisa diferente nessa parte aqui? Só para interagir um pouquinho também. Um avião. Não é qualquer avião. Alguém sabe que avião que é aquele? É o 14 bis, muito bem. 14 bis. O 14 bis por quê? Porque quem inventou o 14 bis foi o Santos Dumont. Agora que eu percebi. O pai do Santos Dumont era cafeicultor, ele plantava café. Então era uma forma de simbolizar o pai que plantou café e ganhou dinheiro com o café, proporcionou estudos ao filho ao ponto de ele desenvolver novas tecnologias. Então era uma forma de simbolizar o quanto o café era importante. Beleza, gente? Então é o seguinte, ó, toda essa parte que eu falei, a gente também vai ver ali embaixo, né? Legal, porque ele vai entender como uma riqueza nacional. Então tem o café, as referências do café, mas também ali as pedras preciosas, o ouro, né? E ali também a fauna e a flora brasileira, que fica nessa parte amarela, que fica em volta de todo o vitral. Beleza? Agora eu queria que a gente desse a volta aqui e fosse lá para a parte de trás para a gente falar um pouquinho das telas. Pode ser? Vamos lá? É o seguinte, gente, aqui, como tanto, né, igual no vitral, é dividido em 3 partes também, tá? Então essa daqui é referente também a essa chegada, o próximo do período da chegada dos europeus aqui no território. Então aqui 1545. E o que está acontecendo aqui, né? Qual que é a cena, né? O que está rolando nesse momento? Ah, não é. Ainda não. Mas aqui... Não é, mas eu vou contar quem que é. Então é o seguinte, ó, o que está acontecendo aqui? É o momento onde está deixando de ser o povoado de Santos, né? Os europeus tinham acabado de chegar. Então era o povoado de Santos e estava se tornando a vila de Santos, né? Então era um lugar pequenininho, com poucas casas, poucas estruturas, para ser um lugar um pouco maior, com algumas estruturas a mais, né? Com mais pessoas, né? A gente ia conseguir ver os maiores detalhes para as pessoas que estão mais perto da gente, né? Então o rapaz aqui, né, o lanceiro, o indígena que está ali atrás da árvore, é as primeiras pessoas que a gente vê. No entanto, todos os detalhes estão lá na ponta, né? E os indígenas não à toa tão bem, como o meu amigo falou aqui, né, que os povos indígenas estão aqui juntos, mas eles estão às margens, né? Português. Tá todo mundo, né? E mesmo as indígenas que estão aqui, ó, próximo do Brás Cubas, elas aparentemente já passaram por um processo de catequização, né? Elas estão com saia, com fita no cabelo, e é isso. Beleza? Então agora a gente vai fazer o seguinte, ó, guarda a data, em 1545,
e a gente vai para a próxima tela, que é 1822. Isso. Ah, dessa daqui eu fiz a conta, hein, gente? Daquela para essa aqui é 277 anos. Muito tempo se passou, hein? Ele foi rápido. É que é o ano de inauguração da tela. Mas a tela, ela tá falando de 1822, ou 100 anos atrás. Beleza? É que, pra fazer. Mas a imagem, né, e aí ele pintou referente a 1822. E aqui a gente consegue ver certinho que o que, ó, mesmo passado, né, que lá, naquele passado, né, de 1545, para esse, né, passado todo esse tempo, quase nada mudou aqui, né, as estruturas muito pequenininhas, poucas casas, né, não tinha quase nada ocupado. E aqui a gente consegue ver um pouco daquilo que eu comentei com vocês sobre o Porto não ser um lugar atrativo. As pessoas tinham medo de vir para o Porto de Santos. É como se a gente fosse amaldiçoado. Mas por quê? Porque as pessoas vinham para o Porto de Santos e ficavam doentes. Porque elas entravam em contato com a lama, porque a gente não tinha um porto como a gente tem hoje. Era um porto que a gente chamava de trapiche. Então eram madeiras que ficavam em cima da lama e as pessoas tinham que passar por cima dessa madeira. Intoxicada, exatamente. Por que ela ficava intoxicada? Quando a gente vê aqui, a gente vê que na cidade tem vários rios, né? Então quando chovia, o acúmulo de água próximo nas margens aqui ficava muito grande, né? Então toda essa lama. Isso também o que acontecia, não tinha um sistema de esgoto. Então quando a pessoa usava o banheiro, todo mundo, né, as fábricas usavam ali os produtos e tal, tudo acabava ficando na margem ali. Então essa lama ficava intoxicada. As pessoas entravam em contato e ficavam doentes. Então aqui as pessoas não queriam vir para cá. Ninguém queria vir para cá com medo de ficar doente e de morrer. E aí precisou, né? E ele está querendo, aqui o Benedito Caiço, quer de alguma forma evidenciar que o café ajudou a desenvolver essa tecnologia também, desenvolver essa estrutura. Exatamente. Beleza? E agora a gente vai comparar, né? Nesse período aqui, que é 1822, com a terceira tela, que é 1922. Então são 100 anos dessa tela para a próxima. Beleza? Vamos ver como é que ela ficou diferente. O Ed tá na praça, chegando. Aí ela resolveu esperar. Beleza, gente, olha aí. Só 24. Você viu? Vocês são todos os santos, né? Então todo mundo conhece aqui tudo, né? Vocês conhecem tudo, maravilha. Vocês viram que a diferença da segunda tela para essa? É mais ou menos, a gente está falando da cidade de Santos. Então lá é Santos e aqui também é Santos. O que vocês notaram de diferente da segunda para essa? Alguém percebeu alguma coisa diferente? Não. Também, essa é uma das diferenças. Consegue alguém me apontar mais uma? Diz aí. Desculpa. Mas você consegue sozinho? Você é suficiente. Entendi. Eu vejo, deve ter mais gente que vai até 100 anos depois, exatamente. Então mudou, e é exatamente isso que ele quer mostrar. Que mudou muito daquele tempo, né, 1822, para cá. Olha como a cidade está totalmente ocupada, né? Lá tem poucas casas, né? Só, se a gente vê mais o morro, as partes das matas, né? Já aqui, 1922, que é o ano de inauguração do prédio aqui, né? Aliás, vocês encontraram o prédio aqui? Esse prédio que a gente está? Nessa pintura? Qual? Aquele lá em cima? Não, é outro. Você veio de Uber? Não, de referência. Ali é a igreja matriz. Você vai para o terminal? Você vai pegar no terminal? 1922. Então, o prédio que a gente está aqui é aquele prédio ali, ó. Aquele branco ali, ó. Tá vendo? Com a torre alta. Então, e por que tem a torre alta? Ele também servia como referência para os navios que estão chegando aqui. E aí ele quer apresentar para você, aqui nessa parte, ele quer falar sobre essa pintura e dizer que o café impulsionou essa organização da cidade, ela impulsionou um aquecimento econômico, então conseguiu desenvolver toda a cidade a partir do café. E aí ele quer evidenciar. E aí tem uma coisa que é bem importante nessa diferença também. Naquele tempo, o café que vinha para cá para ser exportado, ele vinha por, a gente fala, tração animal. Então vinham mulas com uns balaios cheios de café, descendo toda a calçada do Lorena até chegar aqui para ir para o Porto de Santos e ser exportado. Aqui, a gente tem a inauguração da ferrovia. Então, o que vinha de mula, né, de vinha pelos animais, agora vem de trem. Então, consegue ter muito mais café. Muito mais. Sabe por que mula? E aí começa... mais fortes. É verdade, é verdade. Então, e aí elas eram utilizadas para descer todo esse café, só que aqui já começava trem.
Então a gente começa a falar, com trem dá para vir 10 toneladas de café num dia só. Então muita coisa, muita coisa, muita coisa. Então aqui tem toda essa diferenciação. Aliás, a ferrovia que foi construída justamente para trazer o café para cá, para Santos, para poder exportar. Beleza, gente? Então, isso, aí aqui a gente vai ter os trens a partir de 1867. Em 1867 inaugura essa ferrovia, que ela existe até hoje, inclusive, só que ela não faz o mesmo caminho. Mas ela ligava Jundiaí, que era onde se plantava o café, ali todas as cidades próximas de Jundiaí, que é uma cidade mais interior de São Paulo, que concentrava tudo que se produzia de café em Jundiaí. E aí depois vinha de Jundiaí, descia, né, vinha toda a parte, aí passava ali pela vila de Paranapiacaba, que pertence ali ainda ao ABC Paulista, e descia até aqui a cidade de Santos, descia a serra. E olha que legal, também era um trem que ele não podia ser o mesmo trem que é utilizado para transporte de pessoas. Ele precisava de um trem com mais força, porque ele vinha pesado, cheio de café, um peso enorme. Mas ele precisava mais força ainda. O que ele fazia? Eles colocaram uma tecnologia que chamava funicular. O que acontecia? O trem, ele se agarrava, ele tinha um mecanismo de agarrar um cabo de aço. E aí esse cabo de aço, ele era puxado até um patamar onde tinha uma engrenagem enorme que puxava ele. Chegava nesse lugar, ele trocava de cabo de aço e ele era tracionado até o outro, ia subindo até subir toda a serra, para depois lá em cima ele seguir para a cidade de... É como se fosse, vocês sabem, quem já foi lá pro Monte Serra? Eu sim. Sabe aquele trenzinho que ele vai com cabo de aço? É mais ou menos isso. Exatamente. Alguém fez aquela tragédia que caiu, matou gente. Foi pesado. Beleza? Gente, acho que é isso. Aí agora a gente vai fazer outra dinâmica, tá? Então a gente vai passear agora pelo museu. Vocês pensando em tudo que a gente conversou um pouquinho. Aí a gente vai passar pelo museu e aí tem várias exposições aqui espalhadas. A gente vai passar por todas elas, né? Na maioria delas, a gente vai ver no tempo, mas a ideia é que cada vez que a gente entrar numa exposição, a gente fala um pouquinho sobre a proposta da exposição. O que ela quer fazer, qual que é a intenção, qual que é a proposta. E aí a gente fala um pouquinho, mas é muito menos do que eu falei agora, é coisa de 1 minutinho, 2 minutinhos, e aí vocês têm um tempinho para circular na exposição e ver como que ela tá. Beleza? Então a primeira que a gente tem é aquela ali logo após a divisória de madeira. Vamos para lá? Bora lá. Bom, gente, o Rodrigo falou um pouco pra gente sobre a história de Santos, né, através das telas que a gente acabou de ver. Ele falou um pouco sobre a história da Bolsa, sobre esse prédio, né, e é isso. Como a gente está no Museu do Café, a gente precisa falar também sobre o quê? Café. Sobre café, obviamente, né. Essa sala que a gente tá se chama da Planta Xícara. Então ela convida a gente a fazer uma espécie de circuito pela essa sala, para entender como que funciona o café em si, desde a planta, quais eram os materiais utilizados antigamente nas fazendas para a produção do café, tanto em grande escala quanto em uma pequena escala, e como que funcionavam os processos de classificação também. O que isso significa, né? Como o Rodrigo... A qualidade do grão. Exatamente. Tamanho, pela cor também, e pelo sabor. Exato, perfeito, né? Como o Rodrigo falou, lá no Salão do Pregão era onde aconteciam as negociações desse café. A questão do preço, a questão dos lugares específicos. Já o setor de classificação, ele era responsável justamente por avaliar a qualidade desse café. O formato do grão, a coloração, se ele era mais úmido, se ele tinha sujeiras também, tá bom? E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que o café é um grão, uma fruta ou uma semente? Quem acha que é um grão, levanta a mão. Levanta a mão, quem acha? Pode. A sujeira... Olha, tem um tipo de café que é por esse caminho aí. É o mais caro. E aí? É isso mesmo, é o café. Já vou explicar. E aí, o café, então, ele é um grão, uma semente ou uma fruta? Uma semente. Semente? Tem muita gente que acha que o café é uma semente mesmo, mas na verdade ele é uma fruta, pessoal. Ele é uma bolinha desse tamanho
toda vermelha, que parece uma cereja, tá? Só que normalmente a gente vê o café, em Santos a gente não tem fazenda de café, porque o café é um produto que gosta de lugares montanhosos e lugares frios, com temperaturas mais baixas. Aqui em Santos faz muito calor, né? Às vezes a gente tá no inverno, mas a gente sai na rua e tá muito quente, a gente tira o casaco. Exatamente, a gente tem o mar rodeando, né? Santos é uma ilha, então não existem fazendas de café aqui. E o café, gente, ele vem do continente africano. Ele vem de um país chamado Etiópia, que ficava na África. E o café ele fica conhecido através de uma lenda, que é a lenda do Caudi, né? O Caudi ele era um pastor de cabras que sempre levava esse grupinho num determinado lugar específico. E aí teve um dia que ele tentou uma rota diferente, né? Para que elas pudessem comer outras frutas e tudo mais. E elas comeram um tipo de fruta específico que ele ainda não conhecia, que fez com que elas ficassem extremamente agitadas. E aí eles ficaram com medo, porque eles eram uma coisa desconhecida, assim, né? Então eles decidem atear fogo nessas árvores, e aí surge um cheiro diferente. Vocês gostam do cheiro do café? É muito bom, né? E aí eles falaram, o que a gente tá fazendo? A gente tá queimando as árvores, tem alguma coisa. E eles começaram a testar isso como bebida, tá? E é assim que o café ele vai se difundindo pro mundo. A nossa colega falou que existe um outro tipo de café, que é o café do jacu. Alguém já tinha ouvido falar nesse pássaro? Sim. Ele é um pássaro, inclusive, que ele é símbolo de um estado, no Mato Grosso, tá? O que acontece? Ele é um pássaro que ele só se alimenta de frutas. Então, no sistema digestivo dele, quando ele se alimenta dessas frutas, tanto os grãos, tanto os grãos quanto as sementes, elas não são destruídas, né? Elas ficam inteiras. E aí os estudantes dessa área perceberam que se eles fizessem um sistema de limpeza depois que ele defecasse, né? Esse café seria muito bom. Tanto que é um dos cafés mais caros hoje. A xícara normalmente pequena, ela custa R$50, tá? Aqui também, lá na cafeteria. E aqui, gente, a gente tem os dois tipos de café que existem no Brasil, que é o Robusta e o Arábica. Quem gosta de um café mais amargo? Esse seria o Amargo mesmo. Então tu gosta do doce. O que acontece, gente? O Arábica é o café mais doce que a gente vai encontrar nas cafeterias, bem mais leve. O café Robusta é um café que normalmente ele tem um gosto do amargor mais forte, porque até no processo de torra dele, ele acabou passando mais tempo sendo torrado, tá bom? Por isso que ele vem aquele gosto tão forte na boca. E aqui, por exemplo, vocês vão perceber que a gente não tem as frutas do café, a gente tem somente a planta, porque é aquilo que eu falei. Embora a gente tenha essas amostras, elas não estão no lugar adequado para que os frutos acabem aparecendo e aí ocorra uma produção, tá bom? Agora a gente vai circular um pouco por essa sala. Vocês vão perceber que existem alguns objetos aqui que são bem antigos, que a gente quase não vê mais nos dias de hoje, né? Inclusive, esse cultivador aqui, eles utilizavam bastante nas produções para marcar o que a gente chama de rua. Como assim, né? Vocês percebem que existem duas pazinhas e no meio essa roda. Onde fazia a demarcação com a roda era onde eram colocadas as mudas do café, tá bom? E as escadas normalmente eram utilizadas porque o café normalmente chega a quase 2 metros de altura, tá bom? Então ele é bem alto, tá? E aí eles utilizavam tanto o balai quanto a peneira, porque ela é bem antiga, né? E ainda é utilizada, tem muitas pessoas que têm fazendas de café. É outra maneira de tem outra maneira mais. Era só para colher frutos e principalmente o café. Então, o que acontece? Imaginem que tem uma peneira na minha mão. Eles iam jogando o café, mas não vinha só a fruta do café, vinham outras sujeiras. Então eles precisavam balançar e no ar essas sujeiras acabavam saindo, tá bom? E aí eles utilizavam o rodo para fazer a secagem desses grãos, tá? E a vassoura para tirar todas as impurezas, tá?
Inclusive, gente, essa miniatura que a gente tem aqui, o nome já diz, né? Ela foi montada para ser algo bem menor do que ela realmente é. Tanto que uma em tamanho real seria quase do tamanho dessa sala, tá bom? Exato, né? Principalmente por conta do peso. E ela faz vários processos, ela descasca, ela amassa esse grão, menos a torra, né? E aqui tem um pilão que era utilizado justamente para amassar esse café e colocar ele no estado do pó mesmo, tá bom? Vem, vamos lá. É isso aí. Nessa parte aqui, gente, vocês vão perceber que esse móvel aqui, ele era antigo, inclusive, né, a gente tem o nome aqui, Cofres Nascimento. Quando esse prédio ele passou por um processo de restauro, eles não conseguiram mover esse cofre, então ele foi restaurado e utilizado como parte de um produto da exposição, tá bom? E aqui são todos os defeitos que um grão de café pode ter, tá? Vou passar aqui. Licença. Gente, antes de vocês darem uma olhada nas fotografias, essa sala aqui, na verdade, ela foi feita a partir de uma parceria com um fotógrafo, que ele também trabalha com o meio ambiente, né? Ele é professor também nesse sentido. E ele quis fazer uma sala para falar um pouco sobre... A gente conhece o café dentro das nossas casas, né? Dos locais que a gente vai, mas ele quis trazer o café... Como acontece a produção dele nesses espaços que normalmente tem trabalhos muito árduos, né? São pessoas que ficam no sol durante muito tempo e existe todo um processo enorme, muito complexo para que o café chegue dentro de casa, tá? Então eu queria que vocês dessem uma olhada e voltassem para cá rapidinho, tá bom? Podem olhar, podem ir lá. Essa sala se chama Praça de Santos. Então, o que acontece? Lembra quando o Rodrigo falou um pouco sobre a Bolsa? Um prédio desse tamanho provavelmente trabalhavam poucas ou muitas pessoas. Milhares, né? Porque hoje a gente tem acesso ao térreo e ao primeiro andar, que é esse. Mas existem outros 2 andares, tá bom? Que, na verdade, alugavam diversas salas para outros tipos de empresas e instituições também. A ideia dessa sala é falar como que através do café foram aparecendo novas profissões, tá bom? Lembra que a gente falou que o café ele é um produto muito delicado, que ele normalmente apresenta diversos tipos de defeitos e que ele precisa passar pela classificação? Então, o profissional responsável por isso era o classificador. Ó, inclusive, todas essas fotos que vocês estão vendo aqui, gente,
são fotos originais da época, tá? Tá bom? Essa sala aqui, como vocês podem ver, na parte do fundo, olha a quantidade de café que era estocado aqui dentro, tá? E todas essas latinhas passavam através desse profissional que era responsável por experimentar esse café. Você imagina? E ó, vocês vão perceber que quando eles provavam esse café, não poderia ser com qualquer colher. Na verdade, tinha que ser essa daqui, que ela é funda, né? Que normalmente parece uma colher de sopa. Então eles puxavam rápido, iam saborizando dentro da boca e depois eles cuspiam naquela lata ali, tá bom? Outro detalhe, né? A gente tinha os ensacadores, que eram os profissionais responsáveis por fazer o deslocamento dessas sacas, que normalmente pesavam cerca de 70 quilos cada uma, tá bom? Aqui do lado a gente tem o fiel de armazém. Ele era a pessoa que normalmente fazia a organização desses cafés, porque eles vinham de várias cidades diferentes e estados também. E o corretor, gente, normalmente, como o Rodrigo falou, ele era a pessoa responsável por fazer com que as pessoas comprassem esse café a qualquer custo, tá? Então ele utilizava muitas ferramentas ali para justamente que ficasse fixo na sua cabeça que aquele café seria muito bom e que valeria a compra, tá bom? Vamos aqui pro lado. Outro, né? Acho que esse não tá funcionando, esse aqui só. Nessa sala aqui também a gente tem as profissões das catadeiras, tá bom? Elas eram as responsáveis por fazer a escolha dos cafés de modo manual. Então elas eram conhecidas como as pianistas. Porque o tipo de mesa parecia uma mesa de piano mesmo, e elas eram tão rápidas que parecia que elas estavam tocando. Tá bem? Vamos seguir? Ele experimentava o café e aí ele ia dizer para os compradores se aquele café era bom. Entendeu? Então ele não engole o café. Agora é mais no sentido de contemplação, tá? Vamos olhar essa varanda bonita, o Porto de Santos, bem ali atrás. Ela foi uma interferência artística feita, né, por uma artista chamada Raquel Fayá, tá? Então, o que acontece? Lá embaixo, lembra que eu falei que tinha um cofre que não conseguia ser movido por conta do tamanho? Aqui aconteceu a mesma coisa, tá? Então, ali atrás é um cofre também que era utilizado antigamente na bolsa para guardar principalmente os contratos de café que valiam muito, tá? Então, a ideia dela foi, como o café em determinado momento da história, ele foi chamado de ouro verde, ela quis trazer pra gente uma reflexão que quando a gente tem algo guardado dentro do cofre, significa que ali dentro existe algo muito valioso.
Então, a ideia de várias xícaras estarem saindo é justamente essa reflexão de como que o café era algo super valioso, super estimado naquele período, e ele está saindo de dentro de um cofre, tá bom? A próxima cafeteria, vocês vão perceber que é uma cafeteria diferente. Ela tá mais ligada ao trabalho, inclusive é nesse momento aqui que nasce o café expresso, tá bom? Vamos lá, vamos entrando. Muito obrigado pela presença de vocês, boa volta para todo mundo e valeu. Obrigada, gente. Obrigada. Valeu, obrigado, hein? Obrigada, viu? Tchau, Obrigada obrigada pelo a vocês. carinho. Tchau. Tchau.